Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis como eu vos tenho amado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Em uma época em que o barulho e a agitação parecem dominar as nossas vidas, a palavra de Deus hoje nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso propósito e a nossa vocação. A vida cristã não se resume a grandes feitos ou a um ativismo frenético, irmãos. Não, a verdadeira santidade muitas vezes é encontrada na quietude, na calmaria, na fidelidade a Deus em nosso cotidiano. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 9 a 11, e a parábola que Jesus conta hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, nos oferecem um roteiro espiritual para vivermos essa vocação. São Paulo, ao escrever para a comunidade de Tessalônica, na primeira leitura, nos apresenta um convite radical. Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendeste de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. O amor, irmãos, não é algo que precisamos aprender de fora. Ele é uma instrução divina escrita em nossos corações. Paulo não está apenas elogiando a comunidade, mas nos exortando a crescer ainda mais nesse amor. E ele nos dá uma orientação prática hoje. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Aqui está uma das bases mais sólidas da teologia católica, a santidade no nosso cotidiano. O chamado à quietude, e isso aqui não é um convite à inércia, mas sim a uma vida ordenada e sem perturbações desnecessárias, irmãos. E isso é o oposto do ativismo que busca reconhecimento a toda hora, e também uma recusa em se intrometer na vida alheia. E um silêncio que nos permite ouvir a voz de Deus. A paz que buscamos não é apenas interior, mas se manifesta em como nos relacionamos uns com os outros, respeitando sua liberdade e dignidade. Veja, o trabalho muitas vezes visto apenas como um meio de subsistência ou de sustento é elevado por São Paulo a um ato de virtude. É um meio de honrar a Deus, de servir ao próximo e de manter nossa dignidade, nossa honra, vamos dizer assim. São João Crisóstomo, um grande doutor da igreja, já nos dizia que o trabalho do homem é um culto a Deus. É honrar a Deus, né? A parábola dos talentos que Jesus nos conta hoje no Evangelho nos complementa perfeitamente essa reflexão. Ela nos apresenta um Senhor que confia seus bens a 3 servos, e a cada um conforme a sua capacidade. Essa parábola nos mostra que Deus nos confia dons e talentos não para os escondermos, mas para os fazermos frutificar. Os 2 primeiros servos, que receberam 5 e 2 talentos, respectivamente, agiram com diligência. Eles foram fiéis no pouco que lhes foi confiado, e por isso foram exaltados por Jesus, ou pelo Senhor na parábola, né? Muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. O terceiro servo, no entanto, irmãos, cometeu um erro grave. Ele não perdeu o talento, ele o enterrou, ele o guardou, mas não o multiplicou. O medo o paralisou, e a desculpa dele foi: Senhor, sabia que és um homem severo, e com medo fui e escondi o teu tesouro na terra. O medo é o grande inimigo da fé e da confiança, irmãos. Ele nos impede de arriscar, de servir e de nos entregarmos totalmente a Deus. A atitude desse servo não foi de desobediência direta, mas de omissão, que para Deus é igualmente grave. A paralisia espiritual é um pecado. O catecismo mesmo da nossa igreja adverte no parágrafo 1857 que a omissão pode ser um pecado mortal. A parábola não é sobre o valor do talento, mas sobre a fidelidade. Não importa se recebemos 1, 2 ou 5 talentos, ou infinitamente. O que importa é que a nossa resposta seja fiel a Deus. O Senhor não nos pede que sejamos os mais talentosos, mas os mais fiéis. A fidelidade é a virtude da perseverança e da constância. É a base de nossa santificação. Paulo diz na primeira leitura, ainda no verso 11,
sobre nos dedicarmos ao trabalho de nossas próprias mãos. Eis aí o espaço onde os talentos citados no Evangelho são exercidos. A nossa profissão, os nossos estudos, a nossa dedicação à família, tudo isso é um campo fértil para a multiplicação dos dons que Deus nos deu. Inclusive dentro da sua paróquia, da nossa paróquia. Quantos jovens hoje são editores de vídeo, fotos? Por que não se colocar a serviço do reino de Deus e multiplicar os talentos do próprio Senhor? Fica a dica aí. O Papa João Paulo II, em sua encíclica Laborem Exercens, nos ensina que o trabalho não é apenas um meio para a subsistência, é uma vocação de todo homem. O amor fraterno do verso 9 da carta de Paulo é a medida de como estamos usando os nossos talentos. Os nossos dons não foram dados para a nossa glória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo. Se usamos nossos dons para nos elevarmos, para humilhar o próximo ou para nos afastarmos da comunidade, então estamos sendo infiéis, verdadeiros hipócritas, como vemos a semana toda, né? E quando somos realmente ao Senhor, por este amor todos vos reconhecerão como os meus discípulos. A quietude, irmãos, eu diria a calmaria, é a paz ativa que nos permite concentrar naquilo que é essencial no nosso chamado. A inércia, a indiferença, a moleza é o medo que nos impede a responder a esse chamado. Irmãos, a palavra de Deus hoje nos convida a sermos santos no silêncio do nosso cotidiano. A santidade não se manifesta e nunca vai se manifestar apenas em milagres grandes ou em grandes sacrifícios, não, mas na quietude de um trabalho bem feito, no respeito pelo nosso próximo e na fidelidade ao nosso Deus, que nos confiou tantos dons. Não enterremos então nossos talentos por medo. Não nos deixemos levar pelo barulho do mundo, mas encontremos a paz em nosso interior para amar o próximo como nosso Jesus nos amou. Que possamos hoje, como servos fiéis, ouvir o nosso Senhor, a mais bela frase e a mais belas das palavras. Muito bem, bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.